Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma aulinha de eletromagnetismo. Antes de começar, só dois avisos, né? O primeiro que as notas já estão no sistema, então se tiver qualquer problema, a nota não estiver aparecendo, a soma das notas e os trabalhos não estiverem acontecendo, me avisem. Até hoje à noite, até meia-noite, eu ainda consigo fazer alteração porque o sistema está aberto. A partir de amanhã, só via formulário. Daí eu vou ter que pegar o formulário, preencher, enviar lá para a coordenação que eles podem fazer daí a alteração, ok? E o segundo aviso é só para lembrar vocês que teve aquela alteraçãozinha no calendário. Ou seja, o calendário estava marcando feriado na próxima quinta-feira, não é? Que seria o feriado do Dia dos Professores. Esse feriado foi adiantado para terça-feira, então o feriado vai ser na segunda, dia 12, e na terça, dia 13. Então a gente não tem aula na segunda, aí para aqueles que têm aula aí na terça também não vai ter, e a nossa aula de quinta-feira vai acontecer normalmente, ok? Então, se o calendário não foi atualizado lá, essa informação que está sendo passada aí pela coordenação, ok? Bom, a apresentação já está aí. Esse material já está disponível ali no AVA, né? Eu também coloquei uma lista de exercício relacionado ao conteúdo que a gente vai ver hoje aqui da parte de magnetismo e daquela parte de fronteiras, não é? De contorno do campo elétrico com fronteiras de dielétricos, certo? Então esses dois materiais já estão lá, beleza? Então vamos começar aqui a aula de hoje resgatando o conceito final da aula passada, que é justamente o que mostra essa figurinha aqui. Então aqui a gente tem lá o campo elétrico, não é? Saindo do meio 2, com sua permissividade elétrica ε2, passando por uma região de fronteira para o meio 1, que tem uma permissividade ε1. No final da aula passada eu fiz um exemplo, não é? Foi um exemplo mais literal, um exemplo mais geral, ele não tinha tantos detalhes, esse aqui já é um exemplo um pouquinho mais específico, não é? Então, vamos ver como é que a gente procede para calcular essas situações aqui, certo? Então, só lembrando que o dielétrico seriam basicamente os meios isolantes, onde você não tem uma condutividade elétrica muito boa, o sigma lá vai tender a zero ou para valores muito, muito pequenos, que é o caso dos materiais isolantes, não é? Em alguns casos de semicondutores, dependendo da sua dopagem, certo? Bom, então a figurinha aqui é a mesma, não é? E o exemplo diz a seguinte coisa: com base na figura abaixo, determine E1 se E2 é igual a 2x menos 3y mais 3eV volt por metro, ε1 é igual a 2 vezes ε0 e ε2 é igual a 8ε0. Considere que a fronteira esteja livre de cargas. Então, a fronteira que ele fala é basicamente essa região aqui, essa interface entre o meio 2 e o meio 1, certo? Então, aqui você não tem um acúmulo de cargas elétricas, certo? Se vocês olharem essa figura aqui, ela lembra um pouco aquelas figuras que você tem na física quando você estuda a propagação da onda, da luz, de um meio transparente para o outro, não é? Que é uma outra maneira da gente classificar os dielétricos. Então, por exemplo, se aqui embaixo você tem no meio 2 água ou vidro e aqui em cima ar, é o que acontece com a luz, não é? Por causa da interação da onda eletromagnética, que é a luz, principalmente seus campos elétricos, quando você tem meios materiais, não é? Como é o caso aqui, certo? E aí você percebe que tem uma mudança no ângulo. Então, olha só, você tem aqui esse eixo perpendicular à interface, não é? O plano XY não está na interface aqui, né? Aqui o eixo perpendicular, e aqui, ó, em relação a esse eixo, você tem um ângulo θ1, que é o campo elétrico 1, e um ângulo θ2, que está relacionado ao campo elétrico 2 aqui, certo? E aí a gente quer encontrar quem é o vetor campo elétrico 1, aqui dado em volt por metro. Então, assim, a forma do campo 2, a gente tem essa descrição que eu estou mostrando aqui.
Eu sei que o campo do meio 1, o campo elétrico 1, ele tem que ser expresso dessa forma como ele está representado aqui. Então, olha só, E1 é igual a x, a componente associada ao eixo x, a componente associada ao eixo y e a componente associada ao eixo z, certo? Então, estou escrevendo isso aqui de maneira genérica. Como eu disse que não tem cargas na fronteira, ou seja, livres de carga, ρS, não é, que é a densidade superficial de cargas, é igual a zero, certo? E aí, bom, aqui não tem aquela tabelinha que está na aula passada, mas é uma tabelinha que relaciona quando você tem meio 1 de elétrico, meio 2 de elétrico, ou meio 1 de elétrico e meio 2 condutor, ou vice-versa, certo? Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com 2 dielétricos, é essa, digamos assim, coluna da tabela que você tem que escolher. Dielétrico de um lado, dielétrico de outro. E aí você tem as componentes do campo elétrico. Então lá a gente sempre vai, nessa situação aqui, a gente sempre vai dividir o campo elétrico em componentes normais e tangenciais. Então, as componentes normais, elas são perpendiculares, não é, ao plano da interface. E as tangenciais, elas sempre vão estar paralelas, não é? Então, olha só, essa é a componente tangencial do campo elétrico 1, não é? E essa aqui é a componente tangencial do campo elétrico 2. Observe que elas não fazem nenhum ângulo, não é? Com esse vetor normal aqui, nem com a superfície do plano aqui, certo? Bom, então lá na tabela a gente tem a primeira informação, que é essa daqui, que a componente tangencial do campo 1 é igual à componente tangencial do campo 2, e sempre vai ser essa situação quando você tiver interface de dois meios dielétricos, certo? Pois bem, pela geometria da figura, quem são os vetores tangenciais, as componentes tangenciais? Bom, eu sei que o plano XY está aqui, então o plano XY está aqui, certo? Então, as componentes x e y são as componentes tangenciais, certo? Então, eu posso escrever dessa forma como está aqui, que a componente tangencial do campo elétrico 1 é igual à componente tangencial do campo elétrico 2. Por comparação, a componente tangencial E1x é igual a E2x. E a componente tangencial E1y é igual à componente tangencial E2y, certo? Mas quem que é E1x? E1x é igual a E2x. Quem que é E2x? O campo elétrico 2 está aqui, é a componente que está em x, então seria esse 2x aqui, que é o que está aparecendo aqui. A mesma coisa para y, menos 3y, que é o que está aqui, certo? Então é só fazer a comparação no caso dos vetores, e aí você vai saber quem são as componentes. Lá no exemplo da aula passada, a gente deixou uma componente genérica. Aqui não, aqui eu estou usando um caso em que eu tenho componentes específicas, certo? Bom, agora eu vou determinar quem que é a componente normal. A componente normal é toda aquela componente que é perpendicular ao plano. Nesse caso, o eixo que está perpendicular ao plano é o eixo Z. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou partir dessa equação aqui embaixo, né? Que é uma segunda equação que está lá na tabelinha, né? Que o ε1 é igual à componente normal do campo elétrico 1 menos ε2, né? Associado ao meio 2 aqui, vezes a componente normal do campo elétrico 2, certo? E por que eu estou igualando isso a zero? Porque ele está dizendo que você não tem cargas na fronteira, uma fronteira livre de cargas, então isso é igual a zero. Se isso é igual a zero, este lado da equação tem que ser igual a esse aqui quando eu fizer a mudança do sinal de igual, né? Então, igual a zero, posso jogar esse sinal de igual para lá, aí eu vou ter que isso é obrigatoriamente igual a isso, certo? E como eu quero, e como eu sei que por essa geometria aqui, a componente normal, esse cara aqui é z, e esse cara aqui também é z, ficou lá ε1 e1z igual a ε2 e2z, certo? Então, tá aqui essa equação. Dessa aqui eu vou resolver e encontrar quem? A componente e1z.
Então, eu isolei aqui o E1Z, ficou ε2 sobre ε1 vezes E2Z. Quem que é o ε2? O ε2 está fornecido aqui, é 8ε0. Quem que é o ε1? 2ε0. ε0, como é comum, cancela, vira 1. 8 por 2 vai ficar 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a componente E1Z vai ser 12Z chapéu, certo? E aí a gente encontrou a terceira componente que faltava do vetor E1, que está geral aqui. Aí eu pego esses valores aqui e substituo lá. Então, quem que é o campo elétrico? E1, que é esse que está vindo aqui para o meio 1. Ele vai ser 2x menos 3y mais 12z, certo? E está lá, só isso. Está escrito o campo elétrico, não é? Em termos das componentes. Perfeito? Claro que nesse caso aqui a gente não está pedindo para calcular o ângulo, mas se assim o fosse, pode-se usar aquela expressão da tangente que está lá no outro exemplo da aula passada, para se calcular qual é o valor do ângulo, certo? Na lista de exercício ali de vocês, que tem ali sugerido, está pedindo isso. Então é só usar aquela expressão da tangente, não é? Encontrando os termos lá das componentes e fica dessa maneira que se calcula aí a questão do campo elétrico, certo? Bom, esse foi o exemplo 1. O exemplo 2, ele pede para trabalhar com a mesma situação, só que agora ele tem uma diferença. Qual diferença? Olha lá, repita o exemplo 1, agora com uma densidade de carga ρS igual a 3,54 vezes 10, aqui é na menos 11, pessoal, e não na 11, mas 10 na menos 11 coulomb por metro quadrado, certo? Então agora você tem cargas elétricas aqui nesse meio, certo? Nessa interface. E aí qual que vai ser a cara do campo elétrico, não é? 1. Ou seja, que está passando desse meio, do meio 2 para o meio 1. Qual vai ser a forma dele, certo? Então, como é que a gente procede quando você tem uma carga elétrica na interface? Bom, com relação às componentes tangenciais, você considera a mesma coisa que a gente fez antes. Está aqui, ó, tangencial 1 igual a tangencial 2. E aí, por comparação, vai ser E1x igual a E2y, que é o 2, e o E1y igual a E2y, que é o menos 3y, certo? Então, os componentes tangenciais geralmente não tem muita coisa, né? Elas sempre são iguais, conforme a tabelinha está lá. E aí, passamos aqui para o cálculo da componente normal. Então, a componente normal vem dessa expressão aqui, que a gente já usou. Só que lá, anteriormente, a gente chamou isso aqui de zero. Agora não é mais zero. Então, o que vai acontecer? Bom, dessa linha aqui para de baixo, o que eu faço? Eu só troquei as componentes normais por quem elas são nesse caso, que seriam E1Z e E2Z, certo? Aí, o que eu vou fazer? Esse cara não é mais zero, mas eu posso isolar quem? Esse E1Z, porque eu quero saber quem é ele, certo? Então, isolando, o que vai acontecer? Esse termo aqui que está negativo aqui, eu jogo para lá, ele passa somando. Então, vai ficar ε1 E1Z igual a ρS mais ε2 E2Z, certo? Então, passei para lá, ele passa somando daí. E aí esse ε1 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo, que é o que acontece aqui, ó. Então, olha só, ε1 passou dividindo, não é? Então, ficou ρS dividido por ε1 mais ε2 divididos por ε1 vezes E2Z, certo? Só isolei o E1Z aqui. Bom, e agora, o que acontece aqui? Eu só substituí quem era quem. Então, quem que é o ρS? É o valor da carga, né? Que está aqui, dividido por o valor de ε1. ε1, quem que é? É duas vezes, como tinha antes ali, né? Ó, é duas vezes ε0. O valor de ε0 está aqui, certo? Que é a permissividade do vácuo, que é 8,85 vezes 10 na menos 12,
certo? Então esse é o valor do ε0, só substituir ele aqui. E a mesma coisa desse lado aqui. O ε0 aqui cancela com ε0, 8 por 2 é 4, essa razão aqui vai dar 2, certo? Se fizer aqui o 3,54 vezes 10 dá menos 11, dividido por isso aqui vai dar 2, certo? E aí 2 mais 4 é 6, certo? Então, 2 mais 4 é 6, e aí você vai ter 6Z. Certo? Tem lá 6Z, que vai estar atuando, e você reescreve o campo elétrico 1 dessa forma aqui. Vai ficar 2x menos 3y mais 6z, certo? Perdão. E aí você encontrou o valor do campo elétrico 1 quando, nessa situação 2 aqui, você tem uma distribuição de cargas elétricas na superfície, certo? Então, se a gente comparar aqui o campo elétrico 1 do caso anterior, olha só, esse daqui, ó, 2x menos 3y mais 12z. Enquanto que aqui é 2x menos 3y mais 6z. Então, percebam aqui que você tem essa diferença, né? Por causa que você tem uma carga elétrica acumulada aqui. Então, do ponto de vista físico, o que acontece, não é? O campo elétrico se altera. Por quê? Porque de alguma maneira você colocou uma carga elétrica líquida nessa interface, certo? Então, alguns materiais, por exemplo, aquelas chamadas embalagens antistáticas, que foram desenvolvidas para transportar componentes eletrônicos, como memórias de notebooks e computadores, ou componentes eletrônicos mais sensíveis, eles têm na sua composição química um material que acumula cargas. Justamente para quê? Para que o campo elétrico externo que venha por alguma descarga estática, por exemplo, pare ali. Ele seja uma proteção para aquele componente, certo? Se eu não me engano, essas lentes de óculos transitions que nós temos aí no mercado, que ficam, digamos assim, mais escurecidas em ambientes mais claros e voltam a ficar mais transparentes em ambientes com menos luminosidade, está associado a algum princípio assim, em que você tem um processo fotofísico que libera cargas que possam mudar essa questão aí do índice de refração do material e, por consequente, a sua transparência, certo? Bom, então esses dois exemplos aqui eu quis trazer para vocês, não é, para mostrar uns casos mais específicos, não é, para essa resolução desses problemas de condições de contorno, não é? E só comentar o quê? Que aqui a gente só viu ainda os casos de elétricos e dielétricos, ou seja, de elétrico no meio 1 e de elétrico no meio 2. Se eu tiver um condutor, que é o caso, por exemplo, de um cabo de condução, não é, que você tem um dielétrico, que seria o plástico, que é o seu isolante, e um condutor metálico, algumas coisas mudam. Então, por exemplo, o campo, você não tem campo elétrico no condutor, certo? Só vai ter campo elétrico, o componente de campo elétrico, aonde? No material dielétrico, certo? No metal, no condutor, você não terá campo elétrico, nem tangencial, nem normal. E você também não vai ter acúmulo de carga elétrica no condutor. Lembrando que o condutor escoa essas cargas, né, por causa da condutividade alta, muito rapidamente, certo? Perdão. Bom, então, dando continuidade, agora a gente vê um exemplo de um dispositivo e entra também no métier da capacitância. Então, os capacitores, eles são presentes aí na maioria dos circuitos, né? E hoje se busca os chamados supercapacitores, que seriam aí os supostamente materiais ou dispositivos que iriam substituir as baterias, não é? Porque qualquer dispositivo sem fio que precise de uma bateria, muitas vezes é limitado o seu uso ou a sua função
devido à bateria não ter uma capacidade de carga tão grande assim. E os supercapacitores seriam, digamos assim, materiais em que você pode acumular uma quantidade de cargas muito grandes e você pode utilizar isso como se fosse uma bateria de muito mais longo prazo, certo? A principal diferença ali, só para constar, entre capacitor e bateria, geralmente está no tempo da descarga. Um capacitor você consegue descarregar ele muito rapidamente, diferente de uma bateria, né? Que se você fizer colocar ela em curto, você não teria, digamos assim, a mesma intensidade, não é, de descarga que você teria num capacitor, certo? E nos circuitos eletrônicos você usa ele aí como uma espécie de armazenador de energia, não é? Então, se você fizer como está nessa figurinha aqui, uma situação como essa, você tem lá dois condutores de formas quaisquer e entre eles um meio de elétrico, ligar isso a uma diferença de potencial, você vai conseguir acumular cargas de sinal positivo de um lado e negativo de outro lado, certo? Efetivamente, os elétrons eles estão se acumulando em um lado e está tendo uma deficiência de elétrons do outro, certo? Que é o que realmente acontece do ponto de vista físico. E muitas vezes, para você acumular mais carga ou menos carga, o que, que você faz? Você coloca um dielétrico aqui dentro de ganho de capacidade, não é? E aí isso vai fazer o quê? Aumentar a energia que você pode armazenar no seu capacitor. De forma geral, a expressão que quantifica a capacitância, que é a quantidade de cargas por diferença de potencial, é essa daqui. É Coulomb por volt, certo? Esse Coulomb por volt é definido no sistema internacional como Faraday. E as unidades de capacitância dos capacitores, em geral, são dados aí em Faradays, no nosso sistema internacional, certo? Então, um Faraday, por exemplo, é uma unidade de capacitância muito, muito grande, certo? Então, geralmente você trabalha aí, do ponto de vista eletrônico, com capacitores pequenos, da ordem de pico e nanofarads, e aí quando você começa a ir ali para o micro e para o milli, você já tem capacitores bem mais parrudos, podemos dizer assim, certo? O processo de fabricação usa diversos materiais, não é? Tem os eletrolíticos, que usam uma espécie de material à base de óleo ou outro material líquido também ácido, que você consegue aumentar a capacitância. Esse tipo de capacitor, como vocês bem sabem, eles têm uma certa polaridade, que se for invertido, você provoca uma reação química, química, e essa reação química produz um aumento de gases no interior do capacitor. Né? Então é por isso que eles explodem quando eles são invertidos, certo? Você promove uma reação química que acumula os gases, como você tem um invólucro metálico ali, a pressão adquirida às vezes é muito grande. Se vocês observarem capacitores maiores, eles têm um pequeno pontinho, que seria uma espécie de válvula de escape, ou a parte metálica ela tem uma espécie de recorte que serve para aliviar a pressão e o capacitor, digamos assim, ele não cause um dano maior, certo? E os outros tipos de capacitores são os cerâmicos, ou de poliéster, ou outros materiais cerâmicos, que esses não têm polaridades. Né? A carga que você armazena aí nas partes metálicas é sempre representado aqui pelo Q, né, o Q maiúsculo, lembrando que o sinal está associado ao seu sinal. Então, se eu tenho uma quantidade de carga Q negativo no condutor 2 aqui embaixo, obviamente eu tenho que ter uma quantidade Q, a mesma quantidade de cargas elétricas, não é? Ou falta de cargas elétricas negativas na parte positiva, certo? E se vocês olharem lá nos livros do Sears, nos livros de física, Halliday, ou qualquer outro livro de física, na parte de fundamentos de eletricidade e magnetismo, vocês vão ver que na parte que trata especificamente dos capacitores, você tem uma série de equações que descrevem os diferentes tipos de capacitores que está associado à sua geometria. Então, placas planas e paralelas, o coaxial, o cilíndrico, ou qualquer formas geométricas, metálicas, que estejam separadas por um dielétrico, certo? E aí você pode usar, por exemplo, né, a questão como a lei de Gauss que a gente viu ali atrás, não é?
para determinar qual vai ser o campo elétrico e, por consequência, a capacitância e a carga envolvidas nesse material, certo? Então, muitas vezes, às vezes você tem uma geometria de condutores e um dielétrico, não é? Que se for submetido a uma diferença de potencial, você, consequentemente, vai ter uma capacitância e pode ter uma descarga elétrica, certo? E aí, para muitas vezes evitar esse tipo de coisas em certas estruturas, você avalia qual seria o campo elétrico que você obtém entre essas estruturas metálicas, não é? Justamente para evitar descargas que você não queira. Então, como exemplo mais simples, a gente tem aqui esse capacitor de placas planas e paralelas. Então, você tem duas placas planas metálicas e entre elas um meio dielétrico. Quando você aplica uma diferença de potencial entre essas placas, você leva cargas positivas aqui e negativas ali. Você produz uma região do espaço com campo elétrico, como está representado aqui. O campo elétrico vai polarizar as moléculas presentes no meu material dielétrico e vai gerar um campo elétrico interno contrário ao campo elétrico externo. Essa diferença está associada à energia que você consegue armazenar no campo elétrico, certo? E aí, se eu quiser calcular, por exemplo, uma equação aqui para a capacitância desse caso aqui, eu posso partir dessa equação ali, né? O C é igual a Q sobre V, sendo que o V é o potencial elétrico que eu estou aplicando. O potencial elétrico eu posso calcular através dessa equação aqui que a gente viu lá atrás, o menos, variando de um ponto de referência até outro, e escalar dl. No caso, o campo elétrico está direcionado para onde aqui? Para o eixo Z para baixo. Então, ele está para Zs negativos, certo? E, como ele só tem componente no eixo Z, ele é representado dessa forma aqui. Menos E chapéu E. Escalar dl. Quem que é o dl? O dl é todo o caminho que vem do zero, né, da posição z igual a zero, até z igual a d. Esse d é a separação entre as placas do meu capacitor, certo? A espessura dele preenchida pelo dielétrico. Então, esse z, esse dl vai ser o z chapéu dz. Como ele é orientado para cima, certo? Ele não aparece tão negativo. Aqui para baixo aparece negativo. Esse negativo cancela com esse. O escalar aqui, o z com z, vai dar igual a 1. E aí você vai ter uma integral de E dz. O E, como é constante, porque o campo é uniforme, ele pula para fora da integração. E eu vou integrar o dz de 0 a d, que vai dar o meu d que aparece aqui. Então, potencial aqui vai ser o quê? Proporcional à intensidade do campo elétrico, não é, que se forma entre as placas, vezes a distância que está entre elas, ok? Se eu substituir esse V aqui embaixo, que é esse V do potencial, vai ficar E sobre D e o Q. Aqui eu posso usar uma relação de geometria, aí eu vou chegar ao quê? Que a capacitância do capacitor de placas planas e paralelas vai ser o quê? Epsilon sobre, que multiplica A sobre D. A é a área de seção transversal, essa área aqui, não é, da placa, não é? E D é a distância de separação. Então, se eu quiser aumentar a capacitância desse cara aqui, eu posso aumentar escolhendo um material dielétrico, não é, com um dielétrico maior, certo? Ou aumentar a área do capacitor, que isso aqui vai me gerar mais espaço para eu colocar cargas elétricas. Ou diminuir a distância, né? Porque aqui eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar a capacitância, eu tenho que diminuir a distância. E aí, os capacitores, aqueles cilíndricos que vocês veem aí em muitos circuitos, o que é que você tem? Você tem geralmente é uma fita muito extensa, com dois condutores metálicos, e entre eles um dielétrico. E aí você enrola isso aqui para ficar de uma forma mais compacta, que seriam aquelas formas cilíndricas, certo? Então, esse é o processo para calcular a capacitância nesta geometria aqui. Se fosse uma geometria coaxial, por exemplo, a gente teria que lançar mão lá eu teria que mudar a geometria do problema, né? Da geometria cartesiana para a geometria cilíndrica, né? Seria o primeiro passo. E aí fazer as descrições, não é, do potencial, da distribuição de cargas, calcular o campo elétrico ou o fluxo elétrico, né, talvez através da lei de Gauss, né,
e aí seria como eu calcularia o campo elétrico coaxial, certo? Então, isso aqui eu coloquei só para que vocês entendam da onde vem aquelas equações que tem lá nos livros de física, do Sears, dos Hermansky e tudo mais, não é? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem uma lista de equações de capacitância que depende da forma geométrica, não é? E quanto mais for complicada for a forma geométrica, mais difícil você determinar a capacitância, não é? Dos, digamos assim, condutores separados por um dielétrico, certo? A grosso modo, a gente pode considerar essas nuvens de tempestade que a gente vê aí como capacitores, não é? Onde você teria ali um meio mais ou menos condutor, não é? Dadas as condições da nuvem, e um dielétrico, que seria o espaço entre elas, certo? Bom, então, aqui a gente termina essa parte que envolve, estritamente falando, toda a parte de eletrostática, campo elétrico, potencial elétrico, certo? Então, aqui a gente encerra essa parte, né? E agora a gente começa a ver a parte magnética, não é? Para começar a vislumbrar ali no finalzinho as chamadas equações de Maxwell, que são, digamos assim, o norte, não é? A base para descrever todo o eletromagnetismo, não é? E quando a gente fala de magnetostática, assim como eletrostática, a gente está considerando campos magnéticos que não são variantes no tempo, ou seja, eles são constantes. E no caso aqui do campo elétrico, não é? O E e o campo densidade de fluxo elétrico, o D, que nós vimos aqui nas últimas aulas, inclusive lá na parte do vetor de polarização, não é? Estão associados a campo elétrico e o D, que seria a resposta ao meio material. Lá em ciência dos materiais, na parte de propriedades magnéticas, a gente já adiantou alguma coisa disso daqui. A gente sabe que para campo magnético a gente tem essas duas representações, o H, que é a indução, e o B, que é a densidade de fluxo de campo magnético, densidade de campo magnético, B. E que a relação entre eles é dada desta forma aqui, B igual a μ0 vezes H, sendo esse μ0 para o vácuo e μ para o meio material, não é? Novamente, a gente vai considerar apenas materiais ou meios sólidos, certo? E quando a gente fala de fontes de campo magnético, basicamente a gente pode dividir elas de duas maneiras. Uma seriam os ímãs permanentes, não é? Que seriam esses objetos mostrados aqui, que tem uma assinatura magnética e um campo magnético, mesmo que você não tenha um campo magnético externo. Então você tem aqui o clássico ímã de ferradura, não é? Que basicamente é um material à base ferrosa, não é? O ímã de haste, não é? Aqui com a limalha para a representação das linhas de campo magnético. Esse ímã aqui, que é feito de uma cerâmica, né, a base lá da hematita, né, o F3O4, você configura, ou melhor, você faz essa peça aqui, e aí você leva isso aqui numa máquina, onde você dá um pulso de corrente muito intenso, que momentaneamente cria uma espécie de assinatura magnética, e esse material fica com essa assinatura magnética relativamente intensa por muito tempo. Isso aqui é muito utilizado assim como atenuadores de sinais, para você fazer alto-falantes, né, que você associa uma membrana e uma bobina presa a essa membrana, e aí os sinais elétricos associados a esse campo e a bobina, né, vão interagir e você vai ter uma membrana que vai produzir aí as suas caixas de som, seja em tamanhos diversos, não é? E aqui seria uma espécie de combinação de elementos da tabela periódica, né? O ferro, o boro e o ferro, boro, e agora me esqueci qual que é o outro. Mas, e o neodímio, né? Para formar esses ímãs à base de neodímio, que são ímãs extremamente fortes, né? Eles conseguem ter uma assinatura magnética bastante intensa, e relativamente eles são baratos para você produzir, então você consegue aí produzir ímãs intensos, né? No caso, um cara desses daqui com esse tamanho todo, muitos cuidados devem ser tomados, não é? Então, por exemplo, qualquer coisa metálica à base ferrosa, se estiver aproximado dele, vai ser atraído com uma força muito intensa. Então, se seus dedos ficarem no meio do caminho, com certeza isso pode provocar machucados,
certo? Bom, então essas fontes magnéticas aqui estão associadas às configurações microscópicas eletrônicas que você tem no interior do material, certo? Porque você sabe que se tiver qualquer carga elétrica, seja positiva, elétrons, ou negativa, prótons, necessariamente em movimento, eles estão associados a um campo magnético. E, se eles estiverem em movimento, eles podem interagir com o campo magnético. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos, né? Olha só, essa carga positiva, ela tem o movimento, ou seja, ela tem essa velocidade, vetor velocidade apontando aqui para cima, né? Apontando aqui para o norte, digamos assim. E ela está numa região de campo magnético, ou seja, o campo magnético ele está saindo desse plano, né? Está indo na nossa direção, né? Porque são esses pontos aqui, então ele está saindo desse plano. Então, a orientação desses vetores B e V com esse movimento geram uma força magnética. Essa força magnética, nesse caso, está apontando para onde? De maneira perpendicular, sempre ao plano formado por V e por B. Isso é um resultado empírico, ou seja, ele foi observado e depois foi criada uma expressão matemática para ele que descreve isso, certo? Então, para onde essa partícula vai se movimentar? Ao longo dessa linha preta aqui. Então, dependendo da velocidade, ela vai fazer um movimento em espiral, um movimento circular, certo? Então, aqui é uma foto da chamada câmara de bolhas. Então, quando você estuda lá na física atômica, lá, o movimento das partículas, para você determinar se a partícula é carregada positiva ou negativamente, você joga ela numa região de espaço com campo magnético, que você conhece. E aí, dependendo para onde ela vai, não é? Nesse caso, se ela fizer esse movimento em espiral aqui em verde, ela é carregada negativamente. Se ela fizer esse movimento em espiral vermelha, ela é carregada positivamente, certo? E aí, geralmente, isso aqui fica registrado numa espécie de placas fotográficas ou sensores. E aí você pode dizer qual é a carga elétrica daquela partícula. Então, aqui, por exemplo, você está jogando um feixe de elétrons, né? Um feixe de partículas carregadas, que você não sabe, numa região com campo magnético. Algumas vão ter esse comportamento e outras esse comportamento aqui. As partículas que tem aqui representadas por essa letra E positivo seriam chamados pósitrons, que seriam partículas contrárias aos elétrons. Eles têm a mesma massa que os elétrons, contudo, eles têm carga elétrica positiva, certo? E o terceiro exemplo seria esse cara aqui, que é o chamado tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos nada mais é do que um tubo de vidro, né? Aqui é feito vácuo, e aqui você tem fontes, né, de campo elétrico e um filamento que é aquecido e emite elétrons, não é? Então você passa uma corrente elétrica aqui, isso aqui emite elétrons. Os elétrons são acelerados daqui para cá com uma diferença de potencial. Alguns colidem nessa placa, outros passam por um orifício. Geralmente você pode até usar uma grade aqui para permitir que uma quantidade maior de elétrons atravesse. Quando você faz isso, os elétrons passando pelos campos magnéticos e elétricos cruzados, eles podem ser desviados para cima e para baixo, ou para frente e para trás. E aí que você pode usar isso para criar aqueles antigos dispositivos de tela, não é? De tubo, como foram os aparelhos televisores. E aí você desviando esse feixe de elétrons, você pode criar as imagens e alterná-las numa frequência muito alta, criando assim a ilusão do movimento. Para que eu descreva a força que atua sobre uma partícula elétrica carregada em relação ao campo magnético, eu tenho essa expressão aqui, QV vetor B, certo? Então a força vai ser proporcional à carga da partícula, à velocidade que ela tem e ao campo magnético que ela está submetido. Como isso aqui é um produto vetorial, isso aqui se calcula por seno. Então, para eu calcular a intensidade da força, é o módulo da carga, vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo de B, seno do ângulo entre quem? B e V, certo? Então, a força magnética ela vai ser sempre perpendicular ao plano que contém esses dois vetores, a velocidade da partícula e o campo magnético. Se a partícula elétrica estiver parada em repouso, o campo magnético não consegue tirá-la do repouso.
nem colocá-la em repouso. Ele apenas, como está nessa figurinha do meio aqui, altera a direção do movimento, certo? Quem dá energia para a partícula entrar em repouso ou sair do repouso é o campo elétrico. Ele é o único que consegue fazer isso, certo? Então, por isso que muitas vezes você tem essas combinações de campos elétricos e magnéticos para alterar aí a movimentação e a natureza das partículas, ok? Então, nesse exemplo simples aqui, a gente tem essa ilustração. Então, olha só, considere aí duas partículas, né, um elétron e um próton, ambos em movimento com velocidade dada por v. Eles têm essa velocidade de 3 vezes 10 na quinta, ao longo do eixo x, metros por segundo. Quando entram em um campo magnético B de 35 militesla, apontado para Y positivo. Qual será o vetor força magnética que atua em ambas as partículas? Bom, então, o vetor a representação gráfica está aqui. Então, ó, só a velocidade está aqui ao longo do eixo x, B está apontando aqui para o valor de y. Então, quais seriam as possibilidades? Aí vai depender da carga elétrica. Se a carga é positiva, a força, nesse caso, vai ser para cima, certo? Então, o vetor força magnética vai apontar para cima, como está na figurinha aqui mais à esquerda. Mais à direita, se ele tiver sinal negativo, a força vai apontar para baixo, certo? E para calcular a intensidade, eu uso aquela expressão ali, QV, B, seno do ângulo. Nessa situação aqui, o seno do ângulo é de 90 graus, não é? Então, seno de 90 é 1, então a força é máxima, ou seja, esse é o maior valor de força que esse campo vai poder atuar nessa partícula. Se eu diminuir esse ângulo para qualquer valor entre 90 e 0, eu vou ter apenas o quê? Forças magnéticas que serão menores que essa daqui, certo? Ah, mas se eu quiser representar o vetor? Está aqui, apontando para o eixo Z. Então, aqui, considerando x para cá, y para cá, z está para cá. Então, z positivo para cima, z negativo para baixo, e é o que eu terei aqui, certo? Observem que o vetor da força é igual, só que o que está mudando é o sinal. Aqui está positivo e aqui está negativo, certo? Então, isso aqui só para ilustrar justamente essa questão da interação do campo elétrico, ou perdão, do campo magnético com uma carga em movimento. Se essas cargas não tivessem em movimento, o que aconteceria? Absolutamente nada. Elas não entrariam em movimento nem em repouso. Bom, agora falando um pouquinho aqui só para complementar da chamada regra da mão direita, né? Eu sei que eu sempre vou formar um espaço, uma região espacial, porque eu tenho 3 vetores, sendo que a força ela tem que ser sempre perpendicular ao plano que contém B e V. Então, olha só, aqui eu tenho B subindo, não é? Atravessando este plano, e V está nesse plano, certo? Então, a força tem que apontar para cá ou para cá, dependendo do sinal da partícula. Se o sinal for negativo, nesse caso aqui, a força vai causar uma aceleração e o movimento da partícula vai ser alterado por essa linha tracejada, então ela vai curvar para cá. Se for positivo, ela curva para cá, certo? No caso da regra da mão direita, a gente pode usar a seguinte estratégia para determinar qual que vai ser para onde vai apontar a força, não é? Então, você vai considerar todos os outros dedos, menos o polegar, não é? E você vai fazer com que esses dedos varram de V para B, certo? Então, você alinha esses dedos aqui em V, né, na velocidade, que está representado por U, e aí você vai fechar os dedos na direção de B, certo? Se o polegar, nesse caso, aponta para cá, então a força aponta para cá. Se você estivesse considerando o outro lado, ou seja, fazendo isso aqui, ou seja, fazendo para o outro lado, né, indo no outro sentido, o polegar ia apontar para o outro lado. E aí você teria uma força, no caso, apontando para baixo desse plano, para o outro lado desse plano, certo?
Então, essa é uma técnica que você pode usar aí para determinar para onde está apontando a força devida ao campo magnético, certo? É a chamada regra da mão direita, ok? Bom, eu sei que qualquer carga elétrica, na presença de um campo elétrico, pode sofrer ali um desvio, certo? Agora, se a gente considerar essas cargas elétricas sendo elétrons e percorrendo um condutor elétrico, esse condutor, por conter essas cargas em movimento, ele vai sofrer um pequeno deslocamento, certo? E aí, dependendo do tamanho do condutor, da sua composição, espessura, enfim, uma série de outros fatores mecânicos, eu posso deslocar esse fio. Então, por exemplo, se eu considerar aqui essa situação, primeira situação aqui, o fio não é percorrido por corrente elétrica nenhuma, e ele está numa região do espaço que tem um campo elétrico que está apontando aqui para fora, na nossa direção, né, nesse plano para fora. Se eu aplicar uma corrente indo de baixo para cima, pela configuração, o que vai acontecer? Vai surgir uma força que vai puxar e curvar o fio dessa maneira aqui. Claro, esse fio tem que ser muito fino, ele não pode estar tensionado, tem uma série de restrições mecânicas que tem que ser impostas para que isso aconteça. Mas em alguns experimentos de laboratório, sim, você consegue verificar esse tipo de comportamento, certo? No caso contrário, se a corrente vir de cima para baixo, como está nessa figura aqui mais à direita, a conformação do fio vai para o outro lado, certo? Ele vai ser inclinado desta maneira aqui. E assim como eu tenho aqui uma expressão para calcular a força sobre as cargas, eu tenho uma expressão que calcula a força sobre os elementos do fio ou sobre o fio. No caso é F igual a IL vetor B. Lembrando que a força sempre vai ser perpendicular. Então, aqui eu tenho, numa orientação, o campo B, o comprimento está para cá, a força está perpendicular a esse plano que contém os dois vetores, que seria o IL e o B, certo? Nesse caso, eu posso trabalhar de duas maneiras. Se o fio não for muito extenso, eu posso chamar ele apenas de L. Se o fio já for muito extenso, eu vou ter que dividir esse L em infinitésimos de comprimentos dL. E aí eu tenho que resolver essa integral aqui, em que eu posso estar variando o campo elétrico, ou perdão, o campo magnético, ou variando o comprimento do fio, certo? Quando você tiver um circuito condutor fechado num campo magnético, geralmente a força sobre esse circuito fechado é nula, não é? Porque você vai começar num ponto A e vai calcular isso aqui num caminho, certo? Que é uma integral de caminho isso daqui. Só que se o ponto A for o ponto inicial e também o ponto final, porque é um circuito fechado, o que acontece? Você vai fazer, digamos assim, uma distribuição de forças que vai se acabar se anulando. Ou seja, então a força sobre um condutor fechado, geralmente não, né? Ela é nula nessa situação aqui, certo? E se o for um condutor aberto, nesse caso aqui, você vai ter uma força que vai depender dos elementos de corrente, comprimento e intensidade do campo magnético. Geralmente a gente não percebe essas coisas aí com grandes condutores, por quê? Porque a tensão mecânica, o peso deles e o campo magnético da Terra, por exemplo, que seria o campo que estamos todos submetidos, é muito pouco intenso. Então isso não teria como causar efeitos, não é, sobre esses condutores para que se movam, não é? Geralmente movimentação devido a forças do vento são bem mais intensas que as forças associadas aos efeitos magnéticos, certo? Só em condições muito, muito especiais você consegue campos tão intensos para que essas forças aqui sejam bastante intensas, ok? E só para vocês verem um exemplo de cálculo aqui, não é? Eu tenho digamos aqui, esse circuito, né, fechado, diga-se de passagem. A parte superior é curva e a parte inferior é reta, não é? E aí diz a seguinte coisa, olha só. O condutor da figura ao lado está no plano x, y, certo?
e é percorrido por uma corrente elétrica, conforme está representado aqui. O circuito fechado é colocado em um campo magnético uniforme, B igual a B0 vezes B igual a B0, Y chapéu. Determine e tenha a força magnética F1 em uma seção retilínea do fio, ou seja, nessa parte reta aqui, e B, a força F2 em uma seção curva, ou seja, qual vai ser a força nessa parte curva e qual vai ser a força nessa parte reta aqui embaixo, certo? É isso que ele está pedindo para vocês calcularem aqui, certo? Pois bem, então o que vai acontecer? Na primeira parte, que é a seção reta, eu posso usar essa equação aqui. Poderia usar a equação da integral? Poderia, mas daí você ia chegar nesse mesmo resultado. Então, nesse caso aqui é mais prático, não é? Você trabalhar com isso daqui. F igual a IL, vetor B, certo? Bom, quem que é IL? Ou seja, quem que é esse vetor aqui representado com o comprimento e com a corrente? Esse cara aqui, ele está apontando para onde? Se eu olhar aqui a distribuição, olha só, plano x e y, a corrente aqui embaixo está apontando para x positivo. Então, eu posso dizer que a corrente, né, é o meu vetor I versor x, certo? O L é o comprimento, é uma constante matemática, certo? É um número que eu conheço. E o B, quem que é o B? O B é B0, Y chapéu, certo? Então, substituindo essas informações, eu tenho isso aqui. IL, vetor B, é igual a 2R I vezes I, x chapéu, vetor B0, Y chapéu. Ah, mas de onde vem esse 2R? Se eu pegar essa distância daqui até aqui, isso é o raio. Aqui é o segundo raio, então o comprimento L é 2 vezes o raio. O produto vetorial entre x e y é z, não é? Isso a gente tem lá naquelas tabelinhas lá do primeiro bimestre, certo? Então a gente tem z. Como eu tenho x e y aqui, isso aqui vai estar apontando para onde? Para z positivo. Então a força aqui está apontando para fora desse plano, né? Na nossa direção. Então, fazendo as multiplicações aqui, qual que vai ser a força? Vai ser 2RI B0 Z chapéu, certo? Então, é a força apontando na nossa direção aqui. E a força F2 aqui? Bom, a força F2 vai ser calculada desta maneira aqui. Vou ter que lançar a mão da integral. Por quê? Porque eu vou pegar e vou dividir esse cara aqui em cima em pequenos elementos de comprimento, os DLs. E cada aumento de DL vai ser eu aumentar um ângulo φ a partir desse ponto zero aqui, central. Então vai ficar F2 igual a I, porque a corrente é constante, então ela pula para fora. Integral de 0 até π, porque eu estou variando do ângulo 0 até 180 graus, ou seja, até π. DL é vetor B, certo? Quem que é o DL? O DL vai ser R de φ, não é que ele vai ser o raio vezes o ângulo. Então, um arco, não é, de ângulo é definido dessa forma assim. Então, DL vai ser R de φ. Quem que é o restante aqui, né? É o B0 seno φ, que está associado ao produto vetorial aqui. O B é constante, ele pula para fora da integração. O I vai estar qual que vai ser a orientação vetorial nesse caso aqui? A corrente está apontando para onde? Para cá, olha só, ela está indo desse lado aqui, certo? Então a velocidade V está para cá, certo? E o B está para cá. Então, se você fizer a regra da mão direita, nesse caso aqui, você vai ter que essa orientação vai apontar para onde? Lá para o fundo, certo? Então a força sobre esses elementos aqui do arco estão apontando lá para trás, lá para o fundo do plano do slide. Enquanto que a força apontando aqui nessa parte é para fora do plano do slide, na nossa direção. R é o raio, é constante, pula para fora.
B0 também é constante, pula para fora. Eu só vou ter a integral dos ângulos, não é? Então, a integral de 0 a π, de seno de φ dφ. A integral de seno é menos cosseno. Perdão. E aí eu tenho que variar isso de 0 a π. Então, é o limite superior menos o inferior. Então, você vai ficar aqui com menos essa parte aqui, que multiplica menos cosseno de π mais cosseno de 0. Cosseno de π que é cosseno de 180, é menos 1. Com esse menos fica 1. Cosseno de 0 é 1, 1 mais 1 é 2. Então, ficou essa expressão aqui para a força nesse elemento aqui. Então, lembra que eu falei lá que se você tivesse um circuito fechado, a força sobre o elemento condutor do circuito fechado é nula? É o que acontece aqui. Por quê? Qual que vai ser a força total? Vetorialmente é a soma de F1 com F2. Então, F1 é esse termo aqui, mais esse termo aqui que é igual com sinal negativo. Então, a força vai ser nula nesse caso aqui, certo? Então, vai ser esse menos ele mesmo é igual a zero. Então, aqui a gente está mostrando matematicamente que essa é a força é nula. Experimentalmente, se eu colocasse isso aqui num circuito, né, um circuito como esse num campo, eu não teria nenhuma força magnética atuando sobre esses condutores aqui, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, não é? Na próxima aula a gente vai avançar um pouco mais aí na parte do magnetismo, né? A gente vai ver as equações de Biot-Savart, que seria o análogo à equação de Coulomb, né, para o magnetismo, e a lei de Ampère para o cálculo de campos magnéticos, certo? E aí, praticamente, a gente vai estar quase terminando o nosso conteúdo, e mais para frente a gente consegue ver ali as equações de Maxwell, certo? Bom, com relação a qualquer dúvidas que vocês tenham aí com relação ao que foi passado aqui, estou aí à disposição de vocês, beleza? Boa noite, professor. Opa, boa noite, pode falar. Opa, tudo bom? Beleza? Tudo? É que eu estava arrumando o microfone agora para falar aqui, só deixa eu aumentar, tá meio baixo aqui, meu. A questão, professor, só para exemplificar ali, por exemplo, um motor elétrico, né? Eu tenho o defasamento lá, trifásico, de 120 graus entre as fases, e ali eu vou produzir um campo magnético, né? Para ele atrair o rotor, fazer com que o rotor rode, né? Isso. Então, essa força, quando o professor fala ali e explica, essa força está relacionada com o torque do motor ou é uma outra força? Só para eu entender, porque às vezes eu posso estar confundindo as coisas. Não, essa força mesmo ela está associada com o torque, não é? Isso. Deixa eu só voltar aqui alguns slides. Deixa eu ver aqui, peraí. É só para eu entender melhor, porque o que acontece? O motor, se a gente for analisar ali, ele faz 90 graus, né? Entre o sentido do giro dele e a disposição das bobinas, né? Porque ali vou fazer um campo magnético, né? A força, no caso, a corrente elétrica, ela vai estar entrando e saindo pelas bobinas, né? Fazendo o campo girante, né? E esse campo girante, ele atrai, ele é como se o rotor fosse atraído por esse campo, né? É correto isso, né? Na verdade, a explicação é um pouco mais ampla. O que acontece é o seguinte, como você tem tensão alternada e corrente alternada, o sentido da corrente ele muda 60 vezes por segundo. Sim. E aí o campo magnético ele é variante no tempo, então ele vai variar da mesma forma.
E aí você vai ter momentos que você vai ter atração e repulsão. Só que você tem todo aquele arranjo ali da gaiola, do estator e das bobinas, que você combina isso para você ter a rotação para um determinado sentido, certo? E Sim, ter o máximo torque aproveitado. sim, A, sim. e a gente só chegou hoje nessa questão do movimento dos condutores, como está aí no slide. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o torque em bobinas. Entendi. Mas Que, já é que... levando para essa ideia, no caso, né? Sim, sim, com É, porque certeza. o que, que acontece? O motor, né? Você vai criar um campo magnético, né? E conforme você falou, né? A questão das 60 Hz ali, um exemplo, né? Então, Aham, como ela é variante no tempo, eu vou fazer uma variação, criar um campo magnético que esse isso. rotor vai ser atraído. Aí, como eu tenho a disposição das bobinas lá, número de polos, ele seja essa parte negativa da onda ali, ele é como se fosse imperceptível, né? E por isso ele faz o torque, né? Quanto maior o número de polos, maior é o torque também que você consegue na máquina, né? Isso, exatamente, porque o que a gente vê aqui hoje é o Eles seguinte. ficam mais próximos, né? Quanto mais polos, Aham, eles estão mais próximos. Então, esse efeito de como se fosse um escorregamento ali, de não atrair o rotor, você minimiza, né? Então, você tem mais torque, né? Com um número isso. de polos maiores, né? Isso, está associado também a essa questão do torque, digamos assim, do número de enrolamentos que você tem ali. Sim, sim. E daí, quando você tiver um enrolamento, por exemplo, e passar no meio desse enrolamento um eixo de rotação, que geralmente é o eixo do motor, Sim. essa geometria te facilita você ter um torque, não é? Então, por Aham. exemplo, aqui a gente não tem isso mais. Nos próximos slides a gente vai ver que se tiver uma armação condutora e você passar uma corrente no interior dessa armação e aplicar um campo externo, você vai ter forças antiparalelas, que são chamadas forças pares. Essas forças Uhum. antiparalelas vão fazer com que esse, digamos, quadrado condutor tenda a girar ao longo do seu eixo, certo? Uhum. E aí isso que te leva a você ter os motores elétricos aí de corrente contínua e corrente alternada. Sim. Mas a questão ali, a força, ela seria perpendicular à corrente elétrica, né? Isso, A exatamente. corrente vai estar num ponto entrando, né? E ele cria Isso. uma força perpendicular para atrair o eixo, no Isso. caso, do motor, né? Fazendo Isso. uma Aham, exemplificação melhor ali, né? isso é fisicamente isso é a definição do torque. Do torque, né? Uhum. Se você voltar lá na parte de mecânica, você vai ver que o torque é definido justamente como isso, né? Uhum. É Dessa o maneira. conjugado, né? Que fala também, né? Conjugado Isso, dele. isso, exatamente. Porque o motor elétrico, por exemplo, se você tem um motor dois polos, ele é 3.600 RPM, mas na verdade ele não vai rodar 3.600 porque ele tem um escorregamento, né? A não ser que fosse um motor síncrono, né? Que daí provavelmente aí não seria gaiola, né? Ele seria Isso. um rotor bobinado, né? Que vai Uhum. compensar isso daí. É como se. Eu não conheço muito bem, eu nunca trabalhei com motor síncrono, sabe? Só com o Aham. assíncrono. O assíncrono é aquele gaiola de esquilo lá, então Sim, sim. você não tem ação nenhuma sobre o rotor, né? Eu acredito Isso. que o síncrono ele seja bobinado e eu consiga compensar algum escorregamento injetando alguma corrente no eixo através dos anéis. E eu, sinceramente, eu nunca trabalhei com esse tipo de motor, sabe? É, Não tenho conhecimento. uhum. Essa parte mais técnica, assim, do funcionamento desses motores também me foge um pouco. Mas até onde eu sei, muitas vezes, essa questão ali do eixo, você tem questão de lubrificantes e rolamentos que ajudam a diminuir a questão do atrito, que seria, digamos assim, o principal fator que limita um pouco a velocidade. Sim. Tem um caso, e daí eu teria que pesquisar, porque eu só ouvi falar desses tipos de motores, motores com levitação magnética, Aham. que Você você isola o atrito do rolamento. Isso, e o eixo é apoiado por campo magnético, então o coeficiente de atrito ele é zero e você consegue rotações aí da casa de 40, 50 mil RPMs sem muito esforço. Entendi. Só que um Nossa, mas problema. aí tem que ser uma mecânica muito bem bolada também, né? Porque você vai ter várias forças, né? Você vai ter a radial, Exatamente. a axial, né? Imagina um Uhum. negócio meio solto ali, suspenso, né?
Porque assim, enquanto ele estiver na levitação magnética, ele tem digamos assim, um equilíbrio e ele consegue Sim, sim. rotações absurdas. O problema é que se você desviar coisa de micrometros dessa levitação magnética, todo esse sistema ele só vai parar quando estiver totalmente destruído. Sim. É, Não, é complicado. é por isso que esse É. tipo de motor não tem tanta aplicação, apesar da vantagem de você não ter atrito nenhuma ser um sonho de consumo para toda essa Sim. parte da indústria, né? Mas pode ser algo futuro, né? Porque já há muitas aplicações já está chegando no limite, né? Então você tem que buscar Sim, sim. novos desenvolvimentos, né? Sim. Porque nem um E motor CC, né? No passado ali, eu também não conheço, eu mexi em um motor até hoje de CC, né? Era muito aplicado na indústria para a questão de regulagem de velocidade, a questão do uhum. torque dele era muito bom, né? Sim, sim. Mas hoje já caiu muito em desuso, né? Porque hoje se trabalha com servomotores, né? Então você Exato. tem, além de você ter um torque, você tem uma realimentação de velocidade, então N fatores e a questão de manutenção também é Sim. muito menor do que um motor CC, né? Ele tem toda a parte de a carcaça, como é que eles chamam? Armadura e campo, né? Tem duas Isso, partes de bobinado, né, para controlar. isso. E dependendo das aplicações, você precisa associar uma espécie de ventoinha ali para ter a refrigeração de tudo isso, porque Ah, sim. o aquecimento ali com a corrente chega muitas vezes a derreter aquele verniz isolante que você usa nos condutores. E Sim. aí, uma vez que derreteu aquilo, ó, o negócio É, esquenta e pega fogo rapidinho. hoje também, voltando à questão de motores, né, que é o que, tipo, o que mais trabalho, assim, né, é Aham. comum a gente trabalhar com a tal da ventilação forçada, né, porque Sim, hoje sim. com o uso do inversor, o que acontece? Você trabalha muitas vezes com um motor ali a 15 Hz, entendeu? Às vezes a necessidade do processo exige baixas velocidades, né, e além da Uhum. taxa de redução que já tem. Então, Isso. você obrigatoriamente você já trabalha com uma ventilação forçada para estar tirando todo o calor, né? Porque quando o motor está a 60 Hz, aquela ventoinha ela foi projetada para tirar o calor naquela Uhum. velocidade, né? Então, o que, que acontece? Isso. Começa a trabalhar com velocidades menores, é como se não tivesse ventoinha, né? Porque não tem efeito nenhum aquela velocidade sobre a Uhum. ventilação, né? Então, Isso, que o é fluxo de comum ar hoje em ali dia ter não vem. isso. Uhum. Mas É, beleza, exatamente. então, professor. Muito obrigado aí pelas explicações aí, tá ok? Beleza. Qualquer Valeu. dúvida, é só procurar a gente aí. Tá ok. Bom final de Beleza. semana. Tchau, tchau. Beleza, igualmente. Até mais.